Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6, e aí nós vamos compartilhar, meditar e seguimos na leitura à medida que nós formos caminhando, tá bom, irmãos? Então, Gênesis 47, versículo 1. Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, e no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. O capítulo 47, né, irmãos, está, na verdade, interligado com o capítulo 46, à medida que no capítulo 46 nós temos o encontro de Jacó com José, então a família estabelece plenamente esse laço de reconciliação, o ápice acontece com o encontro de Jacó e José, né? Nós temos essa família que inicialmente estava, ou durante longo período, permaneceu num estado de ruptura, num estado de problemas sérios entre os membros dessa família, né? Alimentado por uma mentira de 20 anos, por uma atitude terrível dos irmãos contra um irmão, como nós sabemos. E no capítulo 46 nós encontramos José e Jacó se reconciliando, e é uma cena belíssima, né? Vou ler aqui para os irmãos, porque é uma cena muito profunda que o Espírito Santo faz questão de nos mencionar. Gênesis 46, o versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Depois de 20 anos, né, irmãos? 22 anos, talvez, nós temos um relato desse encontro tão profundo, né? A cena de José pendurado no pescoço de Jacó, chorando, como o texto diz aqui, longo tempo, retrata e nos faz pensar e lembrar, né, da cena relatada ali em Lucas, do filho pródigo, né, quando ele retorna à casa do pai, só que, claro, aqui numa situação um pouco diferente. Ali nós temos o pai correndo ao encontro do filho, né, e aqui nós temos, na situação de Gênesis 46, Jacó vindo ao encontro de José, mas no fim nós temos pai e filhos, né, reconciliados, unidos, e essa visão do filho pendurado no pescoço do pai é algo que também nos remete à maneira que nós devemos viver com o Senhor, né? Nós devemos aprender com José que o lugar do filho é estar pendurado no pescoço de Deus, né? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Nós devemos estar a todo instante nesse ambiente de segurança, né? Esse ambiente de amor tão pleno que Deus
insiste em nos mostrar, e o capítulo 47 é resultado, né, dessa situação que aconteceu, né, não somente no capítulo 46, mas vem sendo construída essa história da reconciliação nos capítulos anteriores, quando todos os irmãos choram, se perdoam, comem juntos, né, ali conversam, e eles superam todo o estado de ruptura, todo o estado de maldade, todo o estado de anormalidade numa família. Isso também nós temos visto e temos trabalhado isso nos textos anteriores, nos capítulos anteriores, mostrando o zelo, o cuidado que nós devemos ter com a nossa família, com a família da fé, né, o núcleo que nós vivemos, um ambiente saudável, um ambiente fraterno, um ambiente de amor, um ambiente de perdão, reconciliação. E então chegamos aqui no capítulo 47 com esse pano de fundo. Nós temos a Jacó, que veio com toda a sua casa, com os animais, os filhos, chegam agora na terra de Gósen, foram instruídos por José, no capítulo 46, olha, quando vocês forem estar diante de Faraó, digam que vocês são pastores, se coloquem diante dele na condição de pessoas que estão aqui não buscando um ambiente político, um ambiente de favorecimento pela minha pessoa, vocês não querem adentrar aqui e morar com o faraó, vocês estão precisando de lugar para alimentar os animais, vocês não buscam nenhum favor, seja de reconhecimento, seja de exaltação, seja de status, mas vocês estão simplesmente com a necessidade de ter um lugar para alimentar os animais, né? E nós começamos, então, o capítulo 47 nesse sentido. Os irmãos de José são encaminhados diante de Faraó, e José aqui, irmãos, mesmo tendo uma postura e um destaque, né, e gozava de toda a confiança de Faraó, e nós podemos entender que essa proximidade entre os dois gerou um relacionamento, e é certo que o nível de confiança de Faraó com José era tremendo, era muito grande. Mas aqui nós aprendemos talvez mais uma questão com José, porque José, mesmo tendo proximidade, mesmo tendo intimidade, relacionamento com Faraó, ele poderia, e muitas vezes acontece conosco, de nós esquecermos e perdermos a condição originária ou primária. José se volta a Faraó e se submete à autoridade de Faraó, reconhece que Faraó pode determinar ou não, pode aceitar ou não, não exige nada de Faraó, não cobra do passado. Lembra quando você sonhou e eu que orientei, você só não está passando fome hoje porque eu que tive isso, agora dá acolhimento aos meus pais. Ele não faz isso. Isso é importante para nós, irmãos, porque nós que temos relacionamentos seculares, muitas vezes nós entendemos que com o passar do tempo, numa relação profissional, de emprego, e se a gente se aproxima muito do nosso superior, nós podemos gozar de alguns privilégios e colocar algumas situações que não são adequadas. José está nos ensinando aqui que, mesmo diante de toda a fidelidade, toda a confiança, todo o respeito que ele gozava de Faraó, ele entende que ele continua ainda sendo alguém que serve a Faraó. E ele vai diante de Faraó e apresenta os irmãos, e os irmãos suplicam que ele tenha, que ele conceda a Faraó autorização para eles estarem em Gozen. Irmãos, se você está trabalhando há 20 anos, 10 anos, 5 anos, se você tem uma relação profissional, não perca isso de vista. Saiba se posicionar como funcionário, saiba se posicionar como
um gestor saiba se posicionar como alguém que dá ordens ou recebe ordens, mesmo com o passar do tempo. Reconheça as autoridades, reconheça os relacionamentos, reconheça as hierarquias que existem, não é? E se porte de modo correto, justo, não é? E deixe que Deus movimente os corações, deixe que Deus realize as operações como somente Ele pode fazer, não é? Não tente prevalecer de uma relação, forçar uma relação, gozar de algo que, às vezes, a pessoa até se sente constrangida, porque sabe que você não poderia pedir aquilo. Então, nós aprendemos com José que ele reconhece, mesmo sendo alguém que caminhou com Deus muitos anos e nos momentos mais difíceis, ele permaneceu fiel, ele não se coloca numa situação de que Faraó estivesse obrigado a atendê-lo. Isso é importante, eu creio que é importante para nós aprendermos essa questão. Algo que nós também temos aqui da parte de José é esse reconhecimento e como ele leva os irmãos a reconhecerem que nós estamos, no que diz respeito à vida secular, quando nós nos relacionamos, nós temos autoridades, nós temos pessoas que estão instituídas por Deus e que devem gozar do nosso respeito, devem gozar da nossa reverência como esses que reconhecem a autoridade. A palavra de Deus nos mostra isso, né? E eu queria aproveitar isso, ler o texto de 1 Timóteo, entendendo que José orientou os seus irmãos a não olharem para Faraó como alguém que devesse favor a José e que eles estavam ali como irmãos de José, mas que eles olhassem para Faraó e entendessem que eles estavam ali sujeitos a Faraó. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 1, na primeira carta de Timóteo 2, 1 e 2 diz assim. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo ainda aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, 1 e 2. Nós olhamos então aqui e aprendemos que José reconhece a autoridade de Faraó, que José ensina os seus irmãos a reconhecerem a autoridade de Faraó, e nós cristãos, especialmente no país que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos exceder, irmãos, o que tem estado prevalecendo no nosso país. Porque nós estamos debaixo de um reino que excede e é superior ao reino dessa terra. Nós estamos debaixo do reino dos céus. E nós reconhecemos o governo de Deus acima de todos os governos. E nós reconhecemos a autoridade e reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as nações, línguas, povos. E que tudo está sendo caminhado e trazido pela providência de Deus para culminar com o seu plano. E que não existe nada e ninguém fora do tempo, fora do lugar. E que muitas vezes o que nós estamos sendo levados pelo Senhor é tratar com o nosso coração que às vezes é de rebelião, de oposição, de anarquia, quando nós não reconhecemos o peso que existe no mundo espiritual a respeito da obediência. Por isso que nós somos levados pela palavra de Deus
a olhar e entender como nós devemos nos portar diante da autoridade de Deus e, como diz o apóstolo Paulo, diante de todas as autoridades que foram por ele instituídas, para que nós não nos encontremos, irmãos, sendo desobedientes ao Senhor. Por isso, Paulo fala assim: devemos orar em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Nós que esperamos a vinda do nosso amado Senhor Jesus e do Rei dos Reis, nós devemos estar orando, orando. Nós temos falado, né? O Senhor Jesus disse que a casa dele é conhecida como casa de oração. A igreja é o lugar que ora, a igreja é o lugar que estabelece reino espiritual por meio das armas espirituais. E nós devemos cuidar do nosso coração, para ele não se inflamar com as paixões deste mundo, com as paixões que são partidárias, as paixões que acolhem e buscam favorecimentos terrenos. Nós temos aprendido com José que em todo instante ele nunca se voltou contra aquele que o prendeu, contra aquele que o manteve em prisão, e que ele reconheceu que antes dos irmãos poderem se culpar de terem lançado José à venda, né, colocado José à venda aos ismaelitas, Deus havia ido adiante deles. Então nós olhamos hoje e entendemos que é Deus que estabelece reis, é Deus que tira reis, é Deus que segue soberano com o seu plano. A igreja hoje está em toda a terra, está vivendo os mais diversos tipos de governo, a igreja, e nós devemos ter uma única postura, como é ensinada aqui nesses versículos que nós lemos. E como nós estamos vendo, esse é um caminho de bênção para nós. Esse é um caminho de segurança, como ele termina dizendo, né? E os que resistem, só voltar a Romanos 13, 1 e 2, né? De maneira que os que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós estamos, então, aprendendo que há, nessa situação atual, uma postura que a igreja está orando, está intercedendo, está reconhecendo o governo do Senhor, e nós caminhamos seguros nisso, irmãos. Nós caminhamos seguros nisso, que nós estamos sendo governados e conduzidos pelo Senhor em toda a situação. Quando os irmãos de José estão diante de Faraó, né, e eles se colocam como servos, falam: nós somos pastores, nós estamos aqui só necessitando de um lugar para criar o gado. E Faraó, então, conduzido de fato pelo Senhor, que Faraó faz? José, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem e gozem. E ainda Faraó propôs: olha, e se entre os teus irmãos, entre os homens que estão com seu pai, existirem homens hábeis na condução do gado, que tenham condição de guiar, de cuidar dos homens, de instruir, de gerenciar a criação do gado, me avisa que eles serão chefes, como diz aqui, chefes de gado. Então vejam, irmãos, que como Deus vem trazendo e cuidando da família da aliança, Deus vem trazendo a família da aliança a despeito de toda a situação ruim, caótica que estava, Deus tem cuidado dessa família. E nós estamos olhando, então, como que nós devemos proceder diante das circunstâncias que são colocadas diante de nós. Seguindo aqui, irmãos, nós podemos agora chegar no versículo 7 de Gênesis 47, né? Eu vou ler agora do 7 até o 10, Gênesis 47.
do 7 até o 10. Trouxe José a Jacó, seu pai. Então, no primeiro momento, quem veio diante de Faraó, José escolheu 5 irmãos e os levou diante de Faraó e começou então a introduzir a sua família diante de Faraó. E aqui no versículo 7 nós temos então finalmente Jacó chegando diante de Faraó. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os meus dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Jacó, quando está então diante de Faraó, Jacó estava diante da maior autoridade nesse contexto histórico em que os fatos aconteceram. Possivelmente o Egito era a maior nação do mundo nessa época, irmãos. Então, estar diante do faraó do Egito é você estar seguramente diante da maior autoridade terrena. Ou, se não fosse a maior, uma das maiores. E nós temos aqui a atitude de Jacó diante de Faraó. E o texto é lindo porque coloca o seguinte: Jacó abençoou a Faraó. Anotem aí, os irmãos puderem ler depois, Hebreus 7:7, o que diz? Hebreus 7:7. Evidente e fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. De novo, evidente e fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quando Jacó chega diante de Faraó, Jacó está na condição do escolhido de Deus, do patriarca que carrega sobre si as promessas de Deus. Ele está com 130 anos, está já numa situação em que lhe faltava condição de sobrevivência, não é? Estava, portanto, numa situação de dificuldade, nós poderíamos até dizer numa situação de fraqueza, isso diante dos olhos humanos. E quando ele encontra Faraó, aquele que seria aos olhos humanos, e também, até mesmo para a cultura egípcia, Faraó era alguém que trazia um símbolo de divindade. Olhar para aquele homem, estar diante daquele homem, aos olhos humanos, diante da cultura egípcia, era estar diante de alguém extraordinariamente poderoso. Mas Jacó é quem abençoa Faraó. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que o que conduz, o que prevalece, o que predomina, o que vigora, é a vontade de Deus, o governo de Deus, a aliança de Deus a respeito de qualquer situação. O maior, como diz o texto de Hebreus, né? Certamente, sem dúvida, o inferior é abençoado por superior. Quem era no encontro de Jacó e Faraó? Quem era o superior? Jacó. Jacó abençoa Faraó. E a bênção de Jacó aqui certamente estava relacionada à longevidade e à prosperidade. E Faraó deve ter sido despertado, né? Porque vê este homem o abençoando com a longevidade e pergunta a ele: quantos são os anos da sua vida? Jacó coloca 130 anos, maus, né? Como ele fala.
poucos e maus os dias dos anos da minha vida. O que Jacó está falando? Eu estou vivendo menos que os meus pais. Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Jacó, nesse momento da vida, está com 130. Vai viver mais 17. Jacó vai morrer com 147 anos. Mas ele diz que está com 130 anos e ele fala: os dias da minha vida foram maus. Nós conhecemos a vida de Jacó. O que esse homem viveu. Esse homem saiu fugido debaixo de ameaça de morte pelo seu irmão. Viveu toda aquela situação traumática com Labão. Passou por um estado constante durante muitos anos, né, de submissão, de obediência irrestrita a Labão para atender a uma situação que inicialmente ele não queria, que foi a questão dos casamentos, queria casar com Raquel, recebeu Lia, e aí teve que trabalhar mais. Ele viu os filhos e crescerem de uma maneira absolutamente inadequada, teve a questão com Rubem, seu primogênito, teve a questão da morte levada pelos seus filhos, né, Simeão e Levi, a questão, o ápice da morte ou da suposta morte de José. Então, aí nós olhamos por outro lado, né? Ele vive uma experiência humana que nós entendemos quando ele fala assim, foram maus. Mas o Senhor Jesus também disse a nós, irmãos, cada dia tem o seu próprio mal, ou resta a cada dia o seu próprio mal. Eis que estou convosco todos os dias. Por outro lado, é a promessa de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que diariamente nós enfrentamos luta. Nós temos essa percepção espiritual que nós lutamos, que a vida que nós vivemos hoje é uma vida, como o Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições. E Jacó está só reproduzindo aquilo que nós sabemos e vivemos. Claro que nós não vivemos, pela misericórdia de Deus, todos os dias em agonia, em aflição, mas nós vivemos momentos, né? E Jacó retrata isso. Por outro lado, irmãos, Jacó fala algo aqui também precioso para nós, e aqui eu queria novamente olhar isso para os irmãos, né? A atitude de Jacó em abençoar Faraó. Isso é tão especial na palavra de Deus, né? Nós já falamos isso em outras vezes. Esse estudo de Gênesis tem nos propiciado isso. Entender que nós somos chamados para abençoar, quando Deus fala, "Sê tu uma bênção para Abraão", né? Nós temos essa vocação de ser bênção, de ser caminho de Deus, de ser porta de Deus, de ser acesso a Deus, ao Evangelho, às pessoas. E isso nos faz bênção. E eu queria ler alguns versículos para os irmãos, né? Por causa do tempo, só vou pedir que os irmãos anotem. Eu vou lendo para os irmãos, que mostram o apreço que Deus tem pelo fato do seu povo ser um povo que abençoa. Pelo fato de Deus começar a história dele com o homem, né? E Deus os abençoou e disse. A primeira menção de bênção vem da parte de Deus em direção ao homem. Então, nós entendemos que a relação de Deus com o homem é uma relação de bênção. E nós devemos levar adiante, né? E reproduzir isso a todas as pessoas. E nós vemos os patriarcas sempre abençoando a próxima geração. Foi assim com Abraão, com Isaac, Isaac com Jacó. E nós vamos ver no capítulo 49, Jacó abençoando, né? Os seus filhos. Então nós sabemos que da nossa boca deve sair bênção, não maldição. Então vou ler alguns versículos, né? Um dos versículos muito fortes a respeito de bênção está no livro de Números, capítulo 6, quando o Senhor instrui Moisés como que Abraão e o corpo de sacerdotes deveria
a se dirigir aos filhos de Israel, mostrando então um padrão de bênção de Arão. Eu falei o quê? Abraão. Arão. Ah, então, quando Moisés está instruindo Arão, né, e os levitas, né, e a casa sacerdotal de Arão, como eles deveriam abençoar os israelitas, nós encontramos isso em Números 6, 22 a 27. Eu vou ler para os irmãos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vejam, irmãos, como que nós colocamos o nome de Deus na vida das pessoas quando nós abençoamos. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O que Deus está dizendo? Como que os filhos de Israel trarão e terão o meu nome? Quando vocês, sacerdotes, os abençoarem. Nós devemos abençoar a nossa casa, irmãos, isso é tão importante. E não é só uma questão do falar, é uma questão do procedimento sacerdotal, por isso que nós somos no Novo Testamento chamado reino de sacerdotes. O apóstolo Pedro diz isso, né, que nós somos sacerdotes. A Apocalipse, João diz isso, né, que nós somos o reino de sacerdotes. Nós somos estes que, pela graça de Deus, receberam bênção. A bênção prometida a Abraão chegou a nós, o Espírito veio habitar em nós, e o Espírito Santo, o Espírito abençoador, ele tende, deseja, almeja que o seu corpo terreno, o corpo de Cristo na terra, esse corpo místico, a igreja, né, ele seja um corpo abençoador, que dirija às pessoas palavras de bênção, que leve às pessoas palavras de bênção. Irmãos, devemos considerar diante do Senhor se nós temos agido assim dentro de casa. A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os irmãos, quando a gente sai do núcleo familiar e vai para o núcleo da família da fé, os irmãos têm sido abençoados pela tua vida. Os irmãos têm sido levados a ver o rosto do Senhor pela tua vida, pela minha vida. A tua esposa pode dizer que você é uma bênção na sua casa. Os teus filhos podem dizer que você é alguém que mostra a luz de Jesus, mostra o caminho de Jesus. Pois a bênção é isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O nosso convívio faz as pessoas olharem para Jesus. O nosso convívio faz as pessoas terem paz, ou onde nós estamos é conflito, é discórdia, é litígio. Nós devemos considerar isso, porque Jacó abençoa. Jacó não tem vergonha diante de Faraó de mencionar o nome de Jeová, de dizer que Jeová o abençoasse, lhe concedesse, muito provavelmente, né? Aqui, a maioria dos irmãos, eles entendem que a bênção devia ter esses dois elementos, longevidade e prosperidade. Jacó é alguém que, então, presta um culto diante de Faraó quando ele o abençoa, né? Porque ele abençoa somente no nome de Jeová, no nome do El Shaddai, o Deus Altíssimo. E nós devemos ser esses que estão dispostos a abençoar a vida das pessoas, abençoar reis, faraós, autoridades, abençoar esposa, esposo, filho, filha, chefe, abençoar colega, abençoar aqueles que nos perseguem, né? Vamos seguindo, então.
O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 13, 3, também, olha como Paulo abençoa os irmãos, o último versículo da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha a bênção proferida por Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. O nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que ele diz em Lucas 10, Lucas 10. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Vou repetir para os irmãos. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. O que é isso? O que é desejar a paz? É abençoar, não é esta? Não fazia a menção de paz e desejar a paz, não fazia parte da bênção sacerdotal de número 6? O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E o que Jesus nos diz? O que Jesus fala a nós, Alex, quando você entrar numa casa, diga, a paz esteja nessa casa. Irmãos, aprendi muito nesse versículo. Quando entrar na casa dos irmãos, quando os irmãos, se Deus assim nos permitir, quando nós tivermos novamente acesso à casa dos irmãos, a paz esteja nessa casa, ou quando nós começarmos uma transmissão, nos saudarmos, a paz esteja nessa casa. Isso é bênção. E o Senhor diz, olha, se não houver ali nessa casa, se houver na casa um filho da paz, vai repousar sobre ele. Se não houver, a paz voltará sobre vós. E o salmista diz o seguinte, para terminar essa parte sobre bênção. Salmo 109, 17. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Veja, irmãos. O salmista está dizendo o seguinte, se você desejar a maldição, você mesmo vai ser apanhado por essa maldição. Se você rejeita abençoar, a bênção vai se apartar de você. Se você deixa de entrar na casa de alguém e dizer a paz seja nesta casa, se não houver nenhum filho da paz, a paz voltaria para você. Se você deixa de fazer isso, você perde a oportunidade de receber paz. Claro, se não houvesse ali. E se houvesse um filho da paz, irmãos, existe coisa mais prazerosa de nós estarmos num ambiente de paz, de comunhão. Então, nós aprendemos aqui, por isso que o texto enfatiza as duas vezes, né, nos versículos 7, que Jacó abençoou a Faraó, e termina essa porção do versículo 10 dizendo, e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Esse versículo 10 é visto pelos estudiosos dessa maneira, que Jacó esteve somente diante de Faraó para abençoar, e Jacó sendo superior, porque era alguém que estava trazendo a aliança de Deus. Jacó encerra, ele mesmo, Jacó, encerra a audiência, sai da presença de Faraó, claro, tendo deixado a bênção com Faraó. Vamos seguir, amados irmãos. Um outro ponto que nós vemos nessa porção que eu li dos 7 a 10 é quando Jacó fala das peregrinações. Porque isso é importante para nós, é uma lição constante na palavra de Deus, que nós somos peregrinos. Jacó se reconhece um peregrino. Jacó não tem vergonha de dizer na sua terra, aqui no Egito, você é só um peregrino. Não tenho pretensão nenhuma nessa terra. Não entendo que este é o meu lugar. Claro que, momentaneamente, né? Dentro do tempo, Jacó tinha uma promessa para a terra física que era Canaã. Isso nós já vimos e entendemos. Mas no sentido mais amplo, no que diz respeito à vida cristã, ser peregrino é alguém que não tem envolvimento, que não se enraiza, que não está com o coração
ardendo, pulsando, vibrando, fervendo com as coisas dessa terra. É alguém que sabe que a sua pátria não está aqui. Por isso nós aprendemos quando Jacó se reconhece como um peregrino, e rapidamente, irmãos, vou pedir que os irmãos me acompanhem na leitura, né? Eu vou ler para os irmãos. Salmo 119, 19 a respeito da peregrinação. Salmo 119, versículo também 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Davi está dizendo isso, né? Sou peregrino na terra. Se alguém pergunta para você, da onde você é, nós devemos ter no nosso coração, eu sou peregrino nessa terra. O que você é? Eu sou peregrino nessa terra. Às vezes nós já vamos falando a profissão, o ofício, né? Ou a nossa filiação. Não estou falando que isso está errado, né? Os irmãos entendem aqui, né? Nós estamos dando uma ênfase àquilo que a palavra de Deus nos mostra o que é a vida cristã. Sou peregrino na terra. Eu estou de passagem nessa terra. Os irmãos sabem disso, cada um de nós, não é? É um peregrino, um forasteiro, um estrangeiro. Nós estamos só de passagem. Por isso que a palavra nos exorta para não enraizar, para não ter alicerce, para não firmarmos a moradia nessa terra. Por isso que a lição de Abraão, que vivia de altar, entenda. Então Davi diz, sou peregrino na terra, e aí ele diz, não escondas de mim os teus mandamentos. Olha a ligação. Eu não estou preso na terra, eu não vivo conforme o ambiente terreno, as regras, a mente secular, a mente desse cosmos, as normas, as condutas, a cultura secular. Eu sou um peregrino. Então eu preciso dos mandamentos que procedem do Senhor. Eu preciso da tua lei, que é a lei do reino dos céus, para que eu possa viver nessa terra como um peregrino. Nós só podemos viver efetivamente, irmãos, como peregrinos, quando nós somos alimentados pela palavra de Deus. E isso é um grande equívoco que acontece na vida, e pode acontecer conosco, e acontece com muitos de nós, cristãos. Nós sabemos a condição que Deus nos dá, mas nós não vivemos essa condição porque falta força espiritual em nós. E aonde falta força? Porque nós nos alimentamos pouco da palavra. Davi não queria ser alguém que poderia estar com o coração envolvido às coisas dessa terra. Não queria amar essa terra. E ele queria, então, ocupar o seu coração com a palavra de Deus. Nós temos desejado viver como peregrinos, então só há um caminho para nós, nos alimentarmos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que nos dá a mente do Senhor. É o Espírito Santo que nos faz receber a mente do Senhor. São as palavras do Senhor que nos são espírito e são vida e que nos fazem, então, entender o que é reino dos céus, o que é plano de Deus e que nos faz entender, como Jacó, que nós podemos estar vivendo um momento de muita fome, de muita dificuldade, de muita escassez, mas nós estamos sendo governados pelo Senhor. E a lição desse capítulo 47 vai nos terminar dessa maneira. Hebreus 11, 13 diz o seguinte, aqui o autor de Hebreus falando, né, e fala a respeito dos homens que viveram pela fé, e fala de Abraão, de Isaac, Jacó, e quando chega no versículo 13 diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Que Deus nos deu um coração, irmãos, de confessar que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. E que há um clamor, e que haja um clamor no nosso coração se levantando nesses dias. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. O Espírito e a noiva dizem, vem. Se Deus permitir que o nosso coração seja desarraigado dessa terra, vai haver somente um anelo,
pela volta do Senhor. Porque tantas vezes nós sofremos porque nós amamos essa terra. Nós amamos porque temos tido gozo e prazer e talvez algum conforto, comodidade. O que nos falta, irmãos? É nós entendermos verdadeiramente o que significa ser peregrino, ser estrangeiro. O Senhor nasceu numa manjedoura que não era dele e foi enterrado num túmulo que não era dele também. O jumento que ele entrou em Jerusalém também não lhe pertencia. O Senhor nunca teve nada. Os irmãos entendem o que eu estou falando, né? Não é uma questão contra a posse, é a questão de não ser possuído pelos bens, de não ser possuído pela vida secular, né? E aí, a 1 Pedro 2,11 diz assim: Amados, exorto-vos. Por que Pedro poderia dirigir essa palavra aos irmãos? Exorto-vos. Como peregrinos e forasteiros que sois. Então, Pedro, a partir do que ele vai dizer agora, ele parte do pressuposto que ele está falando com homens e mulheres que tinham um coração totalmente posto e fixado na pátria celestial. Que o Senhor possa nos falar por meio desse versículo a nós essa noite. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Tudo aquilo que atrai, seja bom ou ruim, atrai o nosso coração, captura o nosso coração, gera animosidade, gera paixão, gera captura o nosso coração. O apóstolo está falando, se afastem das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Os irmãos têm essa experiência, eu tenho essa experiência, quando nós somos vencidos pelas paixões carnais. E aí nós nos encontramos, no final dessa situação, fatigados na alma, secos, porque nós perdemos a presença, perdemos o fluir, a comunhão com o Espírito Santo, nós somos reprovados. Mas graças a Deus, quando isso acontece, o Espírito Santo que habita em nós nos conduz ao arrependimento, e a sua bondade que nos dá o arrependimento, e nós clamamos e confessamos ao Senhor, e somos perdoados pelo sangue de Jesus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nós recebemos o perdão, estamos novamente diante do trono, do bendito trono da graça e da misericórdia, né? E somos reconciliados e seguimos adiante na nossa carreira. E Pedro diz assim, né? Eu não consegui ler o versículo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Seja essa a maneira que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas possam olhar e falar, realmente, ele vive, crê e espera algo que não está nessa terra. Isso não nos torna alienados, os irmãos entendem isso, né? Isso não nos coloca como alguém alheio e que nada nos... e que nós não devemos viver e até mesmo ter envolvimento, mas que isso não alcance o nosso coração. O Senhor não nos tirou do mundo, né? O Senhor nos enviou ao mundo para nós sermos luz, sermos sal. E quanto nesse momento nós estamos sendo requeridos do Senhor como resposta às pessoas. Agora, se nós tomarmos o mesmo caminho das pessoas, o caminho de cisão, partidarismo, o caminho de contenda, de ofensa, onde estão os pacificadores? Onde estão os mansos? Onde estão os que levantam mãos santas e oram a todo lugar, em todo tempo, por todos os homens? Por isso que nós precisamos ser peregrinos forasteiros, que haja no nosso coração um desejo, uma oração, para que nós sejamos limpos daquilo que está ocupando o nosso coração hoje, né? Vamos seguir, irmão, senão a gente não termina. Então José estabeleceu, versículo 11 de Gênesis 47, então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos
e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó a ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. O que aconteceu? Faraó concorda que a família de José mora em Gósen, e eles vão para Gósen, se assentam, se estabelecem, né? Nós temos aqui, então, o assentamento, o estabelecimento deles, e aí a palavra diz que eles recebem possessão, estão no melhor da terra, e José passa a sustentá-los com pão. Há uma observação aqui importante, irmãos, que nós devemos olhar, né? José, ele está como filho, cuidando de seu pai, não é? Na linguagem do Novo Testamento, né, na verdade, né, o Novo Testamento reproduzindo um dos mandamentos, honrai pai e mãe, que é reproduzido em Efésios, né? Paulo diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. José está aqui exercendo isso plenamente, está honrando Jacó, está cuidando do seu pai, está dando mantimento não somente a ele, mas a todos, né? Isso é importante nós vivermos isso hoje, transmitirmos aos nossos filhos, que Deus tem como mandamento honrar pai e mãe, cuidar do nosso pai, cuidar da nossa mãe, assisti-los espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, não ficar longos períodos, não agora, claro, irmãos, né? Não agora, sem assisti-los, né? Sem estar com eles, né? Ligações, telefones, mensagens. Deus se agrada disso, honra o pai e a mãe, não somente nesse sentido, mas também atribuir a eles um peso, uma relevância maior do que aos outros que nós atribuímos, né? Então, creio que é uma observação importante desse ponto, que José está sustentando o seu pai. Vamos seguir. Agora, nós vamos entrar no contraste, irmãos. Olha que coisa linda, e aí nós vamos compartilhar um pouco disso aqui. Veja o contraste que tem aqui. Então, nós terminamos o 12 dizendo: e José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Versículo 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, e pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, rebanhos de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e disseram: não ocultaremos, meu senhor, que se acabou totalmente o dinheiro. E o meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós, e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo
porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Olha aqui o 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente e semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. O que os egípcios responderam? 25. Responderam eles: A vida nos tem dado. Achamos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu lei até ao dia de hoje, que na terra do Egito tirasse o Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Irmãos, os irmãos percebem aqui o contraste que o Espírito Santo faz. A terra estava vivendo um momento de extrema fome, faltava pão. Mas a família da aliança tem pão. Quando os egípcios já não tinham mais dinheiro e passavam fome, eles deram seus animais. E a família da aliança está em Gósen, no melhor lugar, com os seus animais. E quando os animais tinham sido dados, e eles já não tinham mais dinheiro nem animais, eles disseram: escraviza-nos, toma posse de nós e da nossa terra. A família da aliança gozava de toda a liberdade dada por Faraó, e a terra lhe foi concedida como possessão. Vejam, irmãos, o contraste. Nós olhamos para a família da aliança, para aqueles que estão debaixo da providência de Deus, e Deus está cuidando dessa família. E nós olhamos agora para os egípcios, a situação que está sobre eles. Mas aqui também há uma observação importante a ser feita, irmãos, muito importante. José está como alguém que presta serviço a Faraó. José está atendendo os interesses de Faraó, porque se José, o primeiro pensamento que nós temos, né? Acho que os irmãos pensaram a mesma coisa que eu. Pô, José já tinha guardado tudo no celeiro, por que não começou a dar de graça a comida para o povo? Porque ele estava ali trabalhando para Faraó. E se ele fizesse isso, Faraó não teria dinheiro, não teria mais comida. Ele está, então, sendo zeloso, prudente e exercendo da melhor maneira o seu papel diante de Faraó. Mas tem uma coisa que é importante, irmãos. Faraó tinha sido abençoado por Jacó. E Faraó termina aqui, depois da bênção de Jacó, com toda a terra, com todo o dinheiro, rico, mas José dá semente ao povo. O povo permanece na sua terra, permanece agora com comida e com semente. Então nós vemos também Deus cuidando dos egípcios. E aqui é importante nós lembrarmos, né, daquele texto de Mateus 5, que diz o seguinte, Mateus 5, o versículo 45 diz assim: para que vos torneis, eu vou ler o 43, tá? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê, irmãos? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode dizer que não se beneficia das bênçãos de Deus, ainda que ele seja um ateu.
Porque quando ele acorda todas as manhãs, não vou nem falar do oxigênio que ele tem, da vida, né? Mas ele se beneficia do sol, da lua, das estações, ele se beneficia da chuva. Todo homem, ainda que seja injusto, impuro, que seja ímpio, que seja perverso, ele se beneficia das bênçãos de Deus. Porque Deus tem cuidado de todos, e isso faz parte da providência. Deus cuida de maus e bons, como o texto nos diz, de justos e injustos, ainda nesse tempo, porque virá o dia do julgamento, né, irmãos? E nós sabemos disso. Por que eu estou falando isso? Para nós olharmos que José, como a gente tem dito, José na figura de Cristo, alguém que aponta para Cristo, nós vemos José mantendo a vida da sua família, mantendo a vida dos egípcios, né? José alimenta Jacó, José alimenta os egípcios, e ambos reconhecem que José é o que mantém a vida a eles, né? Um outro ponto que eu queria ver aqui, já estamos concluindo, irmãos, é a questão do sacerdócio, né? Aqui é interessante porque os sacerdotes, eles não tinham que pagar porque eles tinham terras e eles eram alimentados por Faraó. Mas quando nós olhamos os sacerdotes, esses eram sacerdotes egípcios. Mas quando nós olhamos os sacerdotes judeus, israelitas, eles não tinham terra. Não é isso, irmãos? Deuteronômio 18, 1 e 2 diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Vou repetir. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Deuteronômio 18, 1 e 2. Então vejam, irmãos, o que nós podemos inferir aqui. Há sacerdotes que recebem bens materiais. Há um sacerdócio religioso, nós poderíamos usar, que tem terra, que tem patrimônio, que tem bens, que tem porções, que tem riquezas nessa terra, que são mantidos, estão vinculados à política, estão vinculados a governos e atendem a interesses humanos e gozam dos benefícios humanos. Mas há um tipo de sacerdócio que não tem nada nessa terra e que Deus é a sua herança e sua porção. Os irmãos sabem que sacerdócio nós estamos falando. Esse é o sacerdócio que o Novo Testamento nos aponta e faz referência. Esse é o sacerdócio celestial que reconhece que a nossa porção é o Senhor. Novamente, nós não estamos falando contra a questão dos bens, né? Nós estamos falando de vivermos para atender e satisfazer a concupiscência pelos bens. Esse sacerdócio dos egípcios, eles tinham terra, gozavam de favor do rei, e nós vemos que os verdadeiros sacerdotes hoje do Senhor, que pregam a sua palavra, que vivem pelo Senhor, são perseguidos. Como o Senhor disse, né? Se perseguiram a mim, quanto mais a vós. Vocês serão perseguidos e serão bem-aventurados quando vos perseguirem por causa do meu nome. Nós não podemos esperar contar com qualquer favor e atribuir a nossa vida espiritual. Irmãos, há algo sério aqui que eu quero meditar com os irmãos. Trocar atividades espirituais por retribuições terrenas. Há um ímpeto no ser humano, né, quando ele conhece o Senhor, de começar aos atributos que ele tem, aos dons que ele tem, a conceder isso como um favor de ser, como meio de ser reconhecido pelas pessoas. Aí eu vou orar por você e esperar que através da oração a pessoa alcance aquilo que tinha pedido e seja recompensado por isso. O que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. Não é isso? Então, esse sacerdócio, ele não tem vínculo nenhum terreno. Ele não espera a recompensa humana, não busca relacionamento secular,
não busca envolvimento para retribuição, ele está exclusivamente ciente de que a sua recompensa, a sua herança, é o Senhor, né? Vamos chegar à parte final, então, irmãos. Versículo 27 do capítulo 47, nós vamos terminar aqui. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais, pois me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Irmãos, nós concluímos esse capítulo com um ensinamento doutrinário, teológico muito importante aqui. Talvez o ápice esteja aqui. Jacó, ele se mantém fiel à promessa de Deus e ao entendimento de que ele faz parte da família da aliança e que a promessa sobre ele e sobre os seus descendentes estão em Canaã. E Jacó faz com que José olhe para Canaã. Talvez José estivesse guardando o coração de José de não estar preso no Egito, de não estar envolvido no Egito e esquecer que a descendência desta família tinha a promessa de habitar em Canaã e receber Canaã. O que José está fazendo aqui, irmãos, é o que nós devemos fazer sempre. É olhar e entender e aqui trazer de novo e reforçar que nós somos peregrinos. José não queria Jacó não queria que ele morrendo, os filhos que já estavam ali, fossem devagarinho sendo alcançados pela cultura, se deslumbrassem com as belezas, as riquezas, as facilidades do Egito e deixassem e esquecessem que eles traziam uma aliança com Jeová, uma aliança com El Shaddai, que não poderia ser esquecida. Então Jacó, é como se ele pegasse a cabeça de José e fizesse que José levantasse os olhos e olhasse, contemplasse. Eu vou usar esse termo aqui, né? A Canaã celestial, né? Ou, na linguagem do Novo Testamento, a Jerusalém celestial. Porque ele não deveria terminar ali no Egito, mas deveria ser enterrado com Abraão, com Isaac, porque isso faria com que a promessa estivesse tão forte e pulsando, e quando ele faz com que isso fosse um juramento, colocando a mão debaixo de sua coxa, um ato extremamente solene, nós já vimos quando Abraão fez que seu servo jurasse dessa maneira. É um comprometimento de vida, um comprometimento de que isso vai motivar a minha vida, isso vai me levar a prosseguir. E termino aqui fazendo essa analogia, né? Que nossos olhos estejam erguidos olhando para a cruz do Senhor, porque é pela cruz, é olhando para a cruz, que nós entendemos reino de Deus, que nós entendemos governo e soberania, né? Vou terminar lendo esses versículos finais aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim... deixa eu ver o que eu estou lendo. Os irmãos, estou lendo Hebreus 11, né? Um texto recorrente hoje. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé,
peregrinou, olha a palavrinha aqui de novo, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia. Mesmo Abraão, estando em Canaã, sabia que ali não era o seu ponto final, o seu lugar definitivo, porque a nossa vida transcende no Senhor, né? Ele sabia que ele tinha a promessa da vida eterna. Habitando em tendas com Isaac e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então veja, o autor de Hebreus está dizendo: Abraão, Isaac e Jacó são herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, irmãos, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes, atenção agora, irmãos, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Veja o pensamento do Espírito Santo. Porque os que têm no seu coração, confessam que são estrangeiros e peregrinos, eles estão de fato procurando uma pátria, eles não se conformam em estarem vivendo nessa terra, eles anelam pelo celestial. E se na verdade, versículo 15, se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Isso é perigoso, irmãos. Nós devemos todos os dias, lembrar que nós somos estrangeiros e peregrinos. Mas agora, aspiram, versículo 16, a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Qual cidade é essa? Apocalipse 21 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, irmãos, aleluia, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Era isso que Abraão via, era isso que Isaac, Jacó e todos os nossos pais e todos os que nos antecederam na fé anelavam, irmãos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Ao vencedor ele dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, nós terminamos esse capítulo 47, vendo que Jacó, ele está olhando para Canaã, que simboliza e representa essa pátria celestial, a promessa verdadeira e definitiva, a cidade santa, a qual nós anelamos, né? Ora vem, Maranata, Senhor Jesus, né? Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos dê esse coração, né? Louvado seja o Senhor. Algum irmão, alguma irmã, né? Ou alguns irmãos e irmãs poderiam orar, ainda complementando, né, esse momento que nós estamos de reflexão e meditação. Pediria que os irmãos orassem, né? Eu vou iniciar